onde eu posso me apresentar para vocês, ok? Meu nome é Giane, psicopedagógico clínico e institucional. Na verdade, eu trabalho com discutir um pouco sobre esses mitos agora aqui. Superdotação como sinônimo de genialidade. Isso é mito? Isso é verdade? Quem é superdotado é gênio? Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso agora, né? Tá? Antes de eu falar o papel da escola. Então, gênio é aquele que, com sua habilidade, consegue transformar uma sociedade no qual ele está inserido, que ele vive. Por exemplo, Einstein, ele é um gênio da matemática, porque ele trouxe coisas muito novas, né? E criatividade não está envolta só em inovação, mas é a forma com que você resolve um certo problema, tá? Isso que a gente fala quando a gente fala de criatividade dentro de altas habilidades, para deixar claro. Mas ele trouxe uma coisa muito nova, ele inovou a matemática através da sua genialidade. Então, ele é um gênio, né? Baryshnikovsky, né, com a sua dança, com o seu balé, né, trouxe através disso uma mudança social. Ele é um gênio. Isso é sinônimo de genialidade. As crianças superdotadas vão ser gênios? Nem sempre, né? Elas às vezes não vão ser, né, envoltas dentro desse processo de trabalho, de descobrimento da sua habilidade. Elas não vão ser envoltas a ponto de transformar a sociedade que elas vivem. Elas apenas guardarão aquela habilidade para elas. E por isso que é importante descobrir se ela tem altas habilidades, para que a gente possa intervir nesse processo, né, através da questão da psicopedagogia, tá? E a gente possa também fazer um trabalho para que ela consiga ser um aprendente autodidata. Então, essa é a importância desse processo. Uma criança com altas habilidades sabe todas as matérias, aquele que usa óculos, senta lá no fundo da sala de aula, sabe tudo? Não é bem assim. Uma criança com altas habilidades, ela às vezes é boa em uma disciplina e não é boa em outra, porque a habilidade ela pode ser acadêmica, mas ela pode também ser uma habilidade artística. Então o cara às vezes toca pra caramba lá o seu violão, seu instrumento musical, mas ele é péssimo em língua portuguesa, só tira 0, né? E a gente vai falar um pouco sobre essas habilidades. Então, isso quer dizer que o cara, né, a pessoa, ela não tem habilidade em todas as áreas, ela tem uma habilidade em uma área específica. Então, achar que uma pessoa superdotada, ela tem habilidade em todas as áreas, ou então ela é um gênio, na verdade é um mito, tá bom? Então, qual foi o papel da escola na descoberta dos talentos destas pessoas que têm altas habilidades, né? Ou que são os gênios, né? Que se tornaram gênios através da sua habilidade. Então, muitas vezes a escola não tem um papel na descoberta dessas pessoas. Porque a escola, como acontece também com a criança que é autista ou com a criança que tem dislexia, a escola acaba olhando só para o problema, né? Para a dificuldade. E não olha para aquilo que a criança tem de melhor. E sabendo que essa criança pode ter altas habilidades em apenas uma área do conhecimento, né, muitas vezes não é demonstrado, porque não é acadêmica. Então, a escola, em diversas ocasiões, acaba não fazendo este processo, né, de descoberta. Uma das histórias que eu acho muito interessante é da Hortência. Não sei se vocês sabem, mas quem descobriu a Hortência foi o professor de educação física dela. Porque ela ficava pulando um muro para fugir, moleca, né? Para fugir com os colegas. Aí o professor falou: você sabe pular? Então vamos tentar pular na cesta. Deu a bola de basquete e começou a fazer ela pular na cesta. E aí esse foi um cara que a escola, né, um professor, que teve o papel de descoberta desse talento. E a escola, às vezes, não se preocupam em descobrir esse talento. Não se deve informar os estudantes de suas habilidades superiores. Na verdade, eu sempre digo, né, para as mães dos meus pacientes que existe um momento para que se seja informado que ele tem alguma coisa ou não. Seja altas habilidades, seja autista, porque as crianças sabem que elas são diferentes de alguma forma. E ser diferente é normal, né? Não é uma coisa
absurda. A diferença é normal. Todos nós, seres humanos, temos as nossas diferenças, seja elas físicas ou de comportamento, etc. Então, isso é muito importante para poder a gente entender este processo. Movimento de braço. Então, isso é muito importante para a gente entender esse processo, tá bom? Vamos continuar aqui. Não se deve comunicar à família que um dos seus membros é superdotado. Então, na verdade, quando todo mundo sabe que a criança, quando você descobre, identifica que essa criança é superdotada, então você deve comunicar à família sim, porque ela tem que saber que existem algumas alterações comportamentais, sim, como no autismo, por isso que se confunde muito a identificação e por isso que às vezes, em muitas ocasiões, não se descobre que tem a dupla excepcionalidade. Então, na verdade, tem que se falar sobre essa diferença. Essa diferença é importante que se fale, tá? Então, os testes de inteligência não são adaptados à nossa realidade, por isso são de pouca utilidade para a identificação de superdotados. Então, como eu falei, isso é um mito. Na verdade, os testes de inteligência, eles são muito utilizados, sim, são importantes, porque ele dá o percentil de inteligência para que a gente consiga saber o que ele faz sozinho e o que ele faz com mediação, tá? Então, ele é bem importante. E, além do teste de inteligência, o que a gente faz? Eu trabalho numa clínica, como eu falei para vocês, e a gente faz a avaliação de altas habilidades ou superdotação. E dentro desta avaliação, a gente faz a avaliação psicopedagógica. Então, meu trabalho é multidisciplinar. Eu trabalho com uma psicóloga que faz os testes psicológicos, os testes de QI, aquela coisa toda, e eu faço os testes psicopedagógicos. Eu utilizo a EOCA e faço o teste pautado na observação. Então, como é que eu faço isso? Eu vou observar todas as características de altas habilidades pautadas nos anéis de Renzulli e também algumas questões que eu posso trazer para vocês, que a questão da sensibilidade. É sensível à honra. Por exemplo, a criança com altas habilidades, que é a criança que parece muito, que se confunde o diagnóstico com autismo, a criança com altas habilidades é uma criança que você fala para ela, tá vendo o sinal? Esse sinal é vermelho. Olha, você não pode passar no sinal vermelho, porque senão você vai atropelar alguém. Você ensinou. Aí no outro dia, você sabe, tá lá com pressa, com medo de ser assaltado, aí você passa no sinal vermelho. Essa criança vai falar para você o seguinte: mas você não falou que não podia passar no sinal vermelho, mãe? E ela entra em parafuso. Então, é porque ela é muito sensível à honra. É aquele que, se ele bateu no coleguinha, o coleguinha bateu nele, tem que castigar os dois, porque se não castigar, ele entra em surto, né? É esse tipo de coisa. Resolve problemas com muita facilidade, isso é uma característica. Tem sacadas, né? É esperto para resolver esses problemas. Tem senso de humor muito bom, muito elevado. Isso também é uma outra característica. Aqui eu coloquei a figura de Einstein, né? Porque foi um gênio, né? E eu gosto dessa frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? E aí todo mundo até hoje tenta descobrir, né, para onde do que é inteligência, né? Um conceito neurobiológico que as pessoas ainda não têm, ninguém sabe qual é a origem da inteligência, né? Muitos têm teorias que falam sobre a questão da hereditariedade, tem teorias que falam sobre a questão do estímulo. Eu sempre falo que eu fico com os dois lados, né? Eu fico com a hereditariedade e eu fico com o estímulo também, que eu acho que é parte do processo, né? E eu fico quando eu falo dessas crianças, eu fico com autoestimulação. Muitas perguntas me são feitas com relação à seguinte situação: nossa, mas fulano veio na favela, o pai dele não tem, sabe, como é que ele aprende espanhol, como é que ele consegue aprender, às vezes utilizando um livro ou vendo no tablet, mas como é que ele consegue fazer isso? Então, é uma resposta que a gente ainda não tem para dar. A gente sabe que a questão das sinapses são mais frequentes em algumas áreas do cérebro. A gente sabe que
esse processo se constitui, mas a gente não sabe de onde se origina, a gente ainda não conseguiu descobrir isso. O que eu sempre faço em pesquisa, né, na hora que eu vou fazer o atendimento em anamnese com as crianças, eu sempre me preocupo em perguntar: tem alguém da família que tenha altas habilidades? Porque, né, é uma fonte até de estudo e geralmente sempre tem. E eles falam de uma forma muito engraçada: o avô dele era maluco, igualzinho a ele, doido de pedra. Né? Então eles sempre colocam esse tipo de questão, né? Eu acho interessante. E é bom a gente fazer como uma fonte de pesquisa. A maioria dos casos que eu já investiguei tem alguém com, né, na família que tem habilidade superior. Superdotação é caso raro? São poucos aqueles que podem ser considerados superdotados? Então, gente, na verdade, a gente pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem de 1 a 5% da população, né? E aqui a gente tem de 1 a 3% da população. Então, digamos que em cada sala de aula, para ficar bem claro, você deve ter lá 20 crianças, 30 crianças, 2 são superdotadas, 3 são superdotadas. É um número grande? Sim, mas não é um número que é realmente colocado no censo. Né? Eu estou dando aula num curso sobre mediação e nesse curso mediação com foco na altas habilidades e superdotação. E nesse curso, uma das alunas lá do Piauí, de Manaus, estava falando sobre, porque ela trabalha lá no núcleo, ela estava falando que no censo escolar, eu não tenho essa informação com muita precisão para falar para vocês, mas que no censo escolar essa demarcação aparecia como deficiência física. Então, se ela não conseguisse marcar deficiência física, ela não conseguiria marcar altas habilidades ou superdotação. Isso me causou bastante preocupação, porque uma criança com altas habilidades ou superdotação que não tem marcação no censo, você não tem quantitativo. Se você não tem quantitativo, você não tem políticas públicas. E isso é uma coisa que me preocupa muito, né? A questão das políticas públicas para as crianças com altas habilidades. Hoje tem, Giane, hoje a gente tem o NAAS, né? Que lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, uma das alunas também, numa live, falou para mim que funciona. E a gente tem o NAAS, que tem no Rio de Janeiro, mas aqui em Niterói está desativado. E em outros estados eu não sei como está funcionando esse processo, mas a gente tem essa dificuldade em identificar essas crianças, né? Às vezes, se é autista, coloca só autista, não coloca que tem altas habilidades também. Então, isso é um processo meio complicado. E aí, no ano de 2015, se eu não me engano, iniciou no censo escolar a colocação efetiva das crianças com altas habilidades, em 2015 e 2014, se eu não me engano. E nessa época, cada escola que tivesse no seu AE uma criança com altas habilidades de superdotação teria condições de ganhar um equipamento de robótica. E não ganharam, porque não tinham, né? Não identificaram as crianças e não colocaram no censo. Isso é complicado, gente, muito complicado. O atendimento a alunos superdotados gera elitismo social? É outro mito, né? Mais um mito, né? As crianças superdotadas, elas não são elitistas, né? Elas são, na verdade, muitas vezes elas gostam de ajudar outras crianças. O que acontece é que eu trabalho muito com o que a gente chama de grupo de interesse. Por que eu trabalho com grupo de interesse? Eu costumo falar sempre isso. Imagina você aí, né, universitário, te colocam numa turma de 5º ano. Aí te colocam nessa turma para você assistir aula um ano inteirinho sentado com aquelas pessoas no 5º ano. É assim que uma criança com altas habilidades se sente, desse jeitinho. Então, quando elas compreendem, por quê? Porque, na verdade, ali estão fazendo ela assistir um conteúdo que ela já está cansada de saber, que ela já sabe aquilo, que as perguntas das pessoas para elas se tornam idiotas nesse contexto mesmo, que é essa reprodução que eles falam, né, que eles apresentam, e eles acabam tendo uma dificuldade muito grande em lidar
com esse processo. Então, ali eles acabam tendo uma estranheza e um comportamento de falta de interação social. E quando eles são acompanhados e eles trabalham com um grupo de interesse, com crianças que têm o mesmo interesse com eles, aí não existe esse processo. Então, aqui em Niterói tem uma escola, em Caraí, tem uma escola de altas habilidades chamada CETAI, e ele faz esse processo de trabalho de grupo de interesse, né? Aí, voltando aqui para o slide, eu esqueci de falar, né? Então, vocês veem aí várias pessoas que têm talentos e habilidades muito, né, fortes e expressivas, né? E que se não fossem trabalhadas, não teriam se desenvolvido como se desenvolveram, né? Isso é muito importante para a gente colocar. A participação em programas especiais fortalece a arrogância e a vaidade do aluno? Outro mito. Então, o que a gente tem? As pesquisas, elas mostram que os estudantes ficam mais satisfeitos e entusiasmados, né? Eles ficam mais centrados, penetrados emocionalmente, porque eles se sentem úteis, eles se sentem no direito sentem-se prestigiados no direito da aprendizagem. Eu acho que uma coisa que a Constituição fala que é garantia da criança aprender. E qual a garantia que a gente tem dado para essa criança dentro desse processo de aprendizagem? A aprendizagem é vista de que forma? De que forma a gente tem dado esse direito à criança? Se você vai para a escola e não aprende uma coisa nova todo dia, você está fazendo o que na escola? E isso é uma coisa que eles repetem de forma bem constante, né? Aí a gente vai falar um pouquinho, né? E eu vou fazer umas dinâmicas para demonstrar para vocês aí, né? Em diversas, algumas dinâmicas para a gente fazer, que a gente pode fazer com as crianças, né? Com as próprias crianças. Vamos falar um pouquinho sobre Gardner, né? E ele que deu para a gente essa questão da teoria das inteligências múltiplas. Então, o que eu acho fantástico nisso, né? Porque eu sou completamente apaixonada por ele, então eu vou falar que ele é fantástico mesmo, não vai ter jeito, né? Então, o que eu acho fantástico nisso é dele perceber que existem capacidades diferentes. Bom, se existe um só QI, né? Um coeficiente intelectual único, aonde as pessoas são capazes, né? São capazes só de compreensão da inteligência lógico-matemática e linguística, porque um teste de QI, ele é um teste completamente lógico, né? Se tiverem a oportunidade de ver, vocês vão perceber. Um teste muito lógico. Então, se ele analisa que se você vê que só existe isso, então não existe outra habilidade, como assim? Então, o que ele faz? Ele vai lá, né, desenvolve um estudo, né, e que não é um estudo para a área educacional, mas que todo mundo da educação acaba se apropriando desse estudo, e ele faz o que? Ele vai ampliar esse conceito de inteligência, ele vai mudar a cabeça das pessoas no que concerne a pensar em inteligência. Então, o que é inteligência? Ela é a habilidade de quê? De elaborar, né, de resolver problemas, né, e isso pode ser em qualquer área, você pode ter essa habilidade em várias áreas diferentes. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que o Gardner pensou quando ele desenvolveu essa questão das inteligências múltiplas e como a gente pode utilizar isso dentro do processo de aprendizagem. Tá bom? Então, eu vou começar a fazer umas atividades com vocês, que eu espero que vocês utilizem depois com seus alunos, que eu acho legal isso, com seus pacientes, né? E a gente vai falar depois, a gente vai entrar forte na questão da dupla excepcionalidade, tá bom? Eu vou ler um textinho para vocês, e eu abri o outro computador, gente, porque já falei para vocês que eu sou meio problemática com esse negócio, né? E eu acho legal, no estudo dele, quando ele fala sobre isso como meia inteligência, já não tinha mesmo aparecido na tela, né? Quando ele fala sobre isso como meia inteligência, por quê? O Gardner, ele utiliza uma estrutura para que ele possa analisar cada inteligência dentro do mapeamento que ele construiu. Então, essa estrutura é baseada em 9 itens. Não lembro a quantidade de itens. Mas se ela não bater os 9 itens, ele não acha como inteligência. Essa ele diz que é meia inteligência, que é a inteligência existencial. Que é o que é isso? É a capacidade de
entender espiritualmente que existe alguma coisa muito além daqui, né? Ou a capacidade das perguntas dos porquês, que os filósofos fazem muito isso, né? O porquê, o porquê, o porquê. Essa é a inteligência existencial. E aí a gente vai fazer uma atividade para trabalhar essa inteligência, né? E não nessa perspectiva religiosa, né? Vai ter acabando no contexto, mas a gente pode levar para uma outra perspectiva, para um outro lado, de uma pergunta, de questionamentos, né? Do conhecimento do eu, do porquê, né? E é isso ele chama de meia inteligência, né? E aí vocês vão falar para as crianças, para o seu paciente, nós nascemos assim, ó. Essa folha tá em quê, gente? Em branco. Tá? Essa folha tá em branco porque nós nascemos assim em branco. E aí a gente quer construir. Tá? A primeira coisa que a gente faz, vocês vão pedir para dobrar a folha assim, ó, tá assim, aí a folha vai ser dobrada assim, ok? Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente constrói, né, quando a gente quer construir, a primeira coisa que a gente faz quando a gente cresce é querer ter uma casa, né? Então, aí a gente vai lá e faz uma casa, ó. Tava assim, dobrei assim, uma casa. E aí a gente tem essa casa. Mas a folha continua como? A folha, ela se preencheu porque eu fiz a casa? Não. Ela continua em branco. E aí, a gente não muito satisfeito, que a gente já tem nossa casa, nosso emprego, a gente pensa, mas se eu viajar, aí eu vou suprir isso que tem dentro de mim. Eu vou viajar, porque eu vou viajar, vou passear bastante, né? Aí, ó, dobrei e fiz um aviãozinho, tá vendo? Dobrar de novo, ó. Dobrei e fiz um aviãozinho, vou dobrar pra cá, ó, pra virar um aviãozinho mesmo. Isso eu sei fazer direitinho, tá vendo? E aí, a gente viaja, mas a folha continua em quê? Em branco. Não resolveu viajar. Aí você tá vendo onde tem um buraco, ó, onde tem o meio do avião, tá vendo? Que dá pra botar o dedinho. Aí aqui vocês vão cortar, ó. Corta aqui, ó. Cortei, ó, até o final, ó. E aí, vira uma seta, porque a gente sempre viaja, mas volta pra casa, certo? Mas a folha continua em branco, totalmente em branco. Mas aí a gente vê que na vida da gente nada tem solução. Só tem uma solução para dar paz pra gente, né? Aí aparece a cruz, né? A cruz, ela representa para o cristianismo um símbolo, que é Jesus. Mas pode representar, mas por quê? Porque representa paz, segurança, salvação. Mas cada um com a sua religião, né? Isso que você vai expressar, né? Tem a representatividade de paz, de salvação, de esperança, né? E às vezes mesmo que você não crê em nada, né? Mas você sempre tem aquela esperança de ter paz, de ter segurança, de ter tranquilidade na sua vida. Então é isso que essa inteligência vem expressar, que é a inteligência existencial. Tá ok? Agora vamos para cá, que a gente vai mudar aqui para a tela. E vamos para aqui, ó. Tá tranquilo aí, né? É que eu fico perguntando se tá tranquilo, que eu tenho medo de cair, tá, gente? Por isso que eu tô perguntando toda hora, tá? E aí a gente vai falar eu botei aqui, ó, eu me enganei. Inteligência naturalista, tá aqui, ó. Já tinha falado para vocês, e existencial. Que é a crença no divino. Mas no divino não precisa ser Deus, né? Mas é uma coisa que a pessoa creia que faça esse processo de construção para a vida dela. E aí a gente entra no que é autismo. Por que eu fiz todo esse processo com vocês para chegar aqui? Porque muita gente não sabe o que é altas habilidades. Então não adianta eu chegar e falar, olha, dupla excepcionalidade, se você não tem a construção de um conceito do que é altas habilidades. E como o congresso é sobre autismo, não vou falar sobre autismo, porque esse conceito já foi construído com vocês por vários outros profissionais que trabalharam a concepção de autismo, certo? Então, o que é dupla excepcionalidade? É que a gente define como a presença de capacidades superiores, né, inclusa no transtorno do espectro autista, né, que a gente não fala mais assim, né, sendo uma nomenclatura de criatividade, conceito e necessidade de intervenção. Então, dupla excepcionalidade, ela pode estar, isso aqui é uma frase de um autor, né, que tem aí na bibliografia. Então, a dupla excepcionalidade é a construção, né? A construção não, é a junção, né? As duas coisas. É o autista com altas habilidades. Jane, pode existir um autista com altas habilidades? Mas isso não é ser um autista funcional? Eu escuto muito isso, eu gosto muito dessas colocações. Um autista funcional seria o quê? Um autista que funciona,
né, funcional que funciona. Então, o que é altas habilidades? O autista com altas habilidades é aquele que tem as 3 características de Renzulli em uma área específica do conhecimento, né? Eu tenho um que é o vídeo que eu vou passar para vocês, que a mãe dele vai estar aqui falando com vocês, né? Eu pedi autorização, ela gravou um vídeo para mim para falar sobre o filho dela, que é uma criança que eu atendo que tenha a dupla excepcionalidade. Então a gente vai falar, vou deixar vocês ouvindo o que ela tem a dizer, para que a gente possa discutir sobre esse conceito, porque eu acho legal alguém que tenha uma criança, que tem um filho com essa situação, que possa conversar com vocês, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu vou colocar aqui o vídeo dela, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso através dela, do vídeo da Yara falando com vocês, né? Que é a mãe de um paciente meu. Bom dia, meu nome é Yara. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu não sei se vai ficar legal aqui. Eu vou soltar. Bom dia, meu nome é Yara. Eu sou mãe de uma criança que é atendida pela Giane. Eu sou pedagoga. Trabalho numa escola pública aqui no município aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu vou falar um pouco sobre a trajetória do meu filho com relação ao diagnóstico até a identificação de autoestabilidade e superdotação. O primeiro diagnóstico do meu filho foi de TEA. Na verdade, não foi de TEA. O primeiro diagnóstico do meu filho foi de TDAH no primeiro profissional, que prescreveu medicação. Nós procuramos um outro profissional que passou pelo diagnóstico de transtorno de ansiedade e nos orientou que procurássemos uma terapeuta. A terapeuta, ela acreditava que pelo fato dela identificar nele TDAH, que era importante que ele tomasse uma medicação, e nos indicou um profissional. E esse profissional, que é um psiquiatra pediátrico, ele identificou algumas características do TEA, só que meu filho ele não fecha todo o protocolo de identificação. A gente percebeu que ele não era, né, igual às outras crianças com TEA, por conta da extrema habilidade que ele tem de habilidade linguística. Ele não é hiperléxico, ele é hiperléxico porque ele lê, mas ele faz interpretação textual, ele tem senso de humor, ele é afetivo, ele gosta de estar com pessoas, ele só não tem empatia com um grupo de crianças que têm a mesma idade que ele. Então, o psiquiatra nos orientou que a gente procurasse a professora Cristina Delu para fazer a identificação de superdotação e altas habilidades, que ele também identifica nas características do meu filho. O hiperfoco do meu filho são os carros, só que não se restringe a carros. Ele começou com carros e depois foi ampliando. Ampliou para idiomas, localização. Ele é capaz de desenhar um mapa mundi de memória, cidades e bandeiras. Então, é um hiperfoco que se amplia, ele pesquisa até quando ele se considera satisfeito e até esgotar o tema, mas ele sempre vai falar sobre carros. As habilidades superiores que ele tem são as linguísticas. A princípio ele fala 5 idiomas, ele lê e escreve em inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, russo e aramaico. Ele está começando a conhecer e estudar agora. Também conhecimento, ele tem habilidade sinestésica, ele aprendeu a andar de bicicleta sozinho aos 3 anos de idade, com bicicleta sem rodinha. Habilidades matemáticas, ele conhece números de 6 dígitos, acho que desde os 2 anos que a gente conseguiu identificar. Consegue fazer cálculos mentais, inclusive a questão do cálculo mental é um problema na escola, porque a escola exige que ele faça com o algoritmo e ele não consegue fazer com o algoritmo, ele acha que o algoritmo não tem sentido na medida que ele tem a resposta das questões. A habilidade criativa, ele é uma criança extremamente criativa, inventiva,
Ele cria estratégias para superar dificuldades e também tem habilidade pictórica. Ele consegue desenhar carros com detalhes de memória e características específicas de carro. Com relação à importância do atendimento, o atendimento ele foi importante tanto para o meu filho quanto para a gente enquanto pais, porque a gente enquanto pais pôde participar de um grupo que tem as mesmas questões, as mesmas dificuldades e passa pelos mesmos processos. Então o atendimento ele serve como um amparo para os pais. Para meu filho foi a questão dele também encontrar crianças que têm as mesmas questões ou habilidades diferentes, mas que têm a mesma forma de ver o mundo como ele vê. E também tem dado suporte e instrumento para as habilidades sociais que ele não tem. Eu costumo dizer que o que meu filho tem não é uma dificuldade de socialização, é uma inabilidade social. Porque ele é uma criança popular, é uma criança querida, ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de estar com as crianças ou mais novas ou mais velhas. Agora ele aceita, por conta da intervenção do atendimento, estar com os pares, né, com os coleguinhas de escola. A escola que ele estuda atualmente, ela não tem currículo adaptado, também não trabalha com a ideia de progressão, porque é uma escola pequena, são poucos alunos, a gente inclusive matriculou ele por orientação do próprio pediatra. Mas a professora que está com ele desde o ano passado também tem um filho que provavelmente tem dupla excepcionalidade, então ela entende quais são as dinâmicas e as questões, então ela faz adaptações em sala de aula. Então uma das coisas que ele faz como uma forma de regular, de se autorregular e de fixar conteúdo, é a questão do andar pela sala, o andar falando. Ele oraliza aquilo que ele quer organizar mentalmente. E aí a professora permite que ele faça isso. Ano passado ele fazia mais. Ela já relatou que esse ano teve uma melhora significativa. E com relação à habilidade social que ele adquiriu, é a questão de que a gente percebe que ele já faz uma autossabotagem. Em que sentido ele faz a autossabotagem? Ele sabota dizendo que ele não sabe o conteúdo, que ele não sabe fazer o exercício, para que ele fique em pé de igualdade com os coleguinhas em sala de aula. A gente não sabe em que medida isso é positivo, mas até então não tem influenciado no desempenho dele em sala de aula. Ele é um aluno que a nota dele menor, que ele já tirou por desleixo, porque ele não quis fazer a prova, foi 7, mas ele é um aluno onde as notas variam entre 9 e 10. A escola trabalha com sistema de nota e a gente vai acompanhando o processo de desenvolvimento. Ele tem uma idade cronológica, ele tem 10 anos, ele sabe da questão da idade cronológica dele, mas ele também percebe que tem um descompasso entre a idade cronológica e a percepção que ele tem de si. Ele fala que ele tem 10 anos, mas ele não é criança, ele tem uma percepção, uma concepção de mundo um pouco mais avançada, apesar de não apresentar características de estar entrando na puberdade. Essas foram as questões que até a Giane me orientou que eu falasse com o grupo. Eu espero ter ajudado na formação de vocês e eu desejo a todos uma semana feliz. Então, gente, a Yara, ela é mãe de um paciente meu, né, com altas habilidades de superdotação. E ele é autista, vocês perceberam pelas características que ela descreveu, né? E ele tinha esse primeiro, né, diagnóstico, segundo o psiquiatra, de autismo. Na verdade, ele deu o diagnóstico, e que eu tenho o laudo dele.
Mas ele orientou, porque o próprio psiquiatra, eu achei muito interessante, ele orientou, ele achou que ele tinha alguma coisa a mais, que aquilo ali não era uma coisa normal, não é possível ele ser só autista. E o psiquiatra orientou que ela procurasse a professora Cristina, que fez o teste de altas habilidades com ele. E como já fez com várias outras crianças autistas e não deu altas habilidades, para deixar isso bem claro, né, que todo mundo acha que o autista leve só porque tem altas habilidades. Não é isso. Para ter altas habilidades tem que ter as características que ela mencionou. Ela foi muito, muito clara. Por isso que eu achei que é bem interessante a fala dela, né? Que não é uma fala conceitual, mas é uma fala de alguém que tem vivência e experiência com o próprio filho, né? E ele tem essas características, né, relacionadas a altas habilidades. Ele é criativo, o foco dele ainda é carros, não adianta, ela quer tirar o foco dele, mas não resolve não. Agora é carro de polícia, cada dia é um carro diferente, era carro de Fórmula 1, era carro de não sei o que, agora é carro de polícia, agora ele tá no carro de polícia. Então ele tem esse foco mesmo, mas a habilidade dele é linguística, ele fala 5 idiomas, e como ele sabe que ninguém fala esses idiomas na casa dele, ele falou pra mim que ele tinha que arrumar um jeito de treinar. Então o que ele faz? Ele joga com as pessoas dos outros países, que eu já falei pra mãe dele tomar muito cuidado, que isso é perigoso. Ele joga pra ele aprender a falar os idiomas que ele quer, porque ele tem que treinar com alguém. Então eu falo para ela sempre ficar de olho, procurar ver, né? Porque às vezes pode ser, né? E esse dia ele entrou em contato com um policial da Croácia. Agora você vê, agora ele quer falar a mesma língua de lá, entrou em contato com o policial, porque ele quer saber o negócio de carro de polícia de lá, e ele entrou em contato para saber como é que funcionam as coisas. Então, ele é muito criativo, ele tem 9 anos de idade, um menino de 9 anos, fala 5 idiomas e 4 deles são fluentes mesmo. Então, essa é a diferença. Então, isso que é dupla excepcionalidade. Por que a gente fala... O que ela fala que eu falo muito que a escola não tem? É a suplementação curricular. O que é suplementação? Porque a gente tem 3 tipos de currículo, gente, para ficar claro, né? A gente tem currículo adaptado, que é aquela criança que tem dificuldade, que a gente vai lá fazer um currículo que não é pegar a matéria lá de trás e colocar a matéria para a criança. A gente tem um currículo que a gente chama de currículo, né, funcional, que é para a criança aprender através das tecnologias assistivas a conseguir a questão das atividades de vida diária. E a gente tem um currículo suplementar que trabalha com a questão das altas habilidades e superdotação, que é um currículo pautado para aquelas crianças que estão além naquela disciplina e que podem obter algumas atividades e construídas, né, de acordo com o PEI, com o Plano Educacional Individualizado, baseado realmente naquilo que ele não sabe, né, naquilo que ele tem a construir dentro daquela disciplina, né, e não pegar uma matéria do 6º ano, porque ele tem habilidade, né, ele teria que estudar numa faculdade, né, com relação ao idioma, e colocar isso para essa criança de forma que ela aprenda a fazer esse tipo de construção. Acho que isso é muito importante, né, que ela comentou e que a escola não tem, que é esse currículo suplementar. Tá? É uma coisa que a escola deveria estar trazendo para essa criança e funcionando. E uma coisa que ela colocou que eu acho legal para falar para vocês, né, que muitas vezes existem essas confusões, né, relativas a dupla excepcionalidade, né, que sempre se confunde, que a criança, ela é autista e por isso ela tem esses movimentos, ela é hiperativa, ela anda muito pela sala, né? A criança com altas habilidades, ela tem uma coisa chamada overexcitabilidade. Então, Dabrowski, que é um autor bem famoso, ele traz pra gente o conceito de overexcitabilidade. O que é overexcitabilidade, segundo ele? É a questão do processo de agitação, digamos assim, parecida com a hiperatividade, mas correlacionada com aceleração de pensamento. Então ele tem um pensamento muito acelerado e às vezes isso não consegue fazer com que ele consiga se conter dentro desse processo de aceleração da aceleração do pensamento, porque ele pensa muito mais rápido do que escreve, às vezes pensa muito mais rápido do que fala. Então isso é uma teoria de Dabrowski e as pessoas confundem muito a hiperatividade com a overexcitabilidade, né? Então é uma coisa importante trazer. Uma coisa também que é importante trazer para vocês é a questão do que a gente chama de dissincronia, tá? O que é dissincronia? Terracier também, eu não sei se a Josiane falou isso no congresso, mas Terracier é um autor, né, francês, de 79, que fala, 79, 73, que fala sobre essa questão de sincronia.
dizer que uma criança tem altas habilidades, mas não sabe, falam muito isso em relação até ao autista mesmo, né? Com altas habilidades. Ah, mas ele não sabe amarrar um sapato. Tá bom. E daí? Mas ele sabe fazer equação de segundo grau e você não sabe fazer. Então, o que amarrar um sapato vai interferir na vida da criança, né? Então, ele chama isso de dissincronia, ou seja, sabe resolver, sabe fazer questões muito complexas, né? Atividades muito complexas, mas às vezes não consegue realizar atividades cotidianas simples. Isso é uma característica forte de altas habilidades também, e que Terracier traz isso como a questão da dissincronia, né? Então, acho que são coisas importantes para trazer para vocês e que para que vocês entendam. Então, a confusão, né, maior dentro de dupla excepcionalidade é porque as pessoas ou que confundem, dizem que a criança é autista e às vezes a criança tem altas habilidades, ela não é autista, né? Por isso que eu acho que a identificação ela é construída de uma forma multidisciplinar. Eu sempre vou apregoar isso. E eu vejo isso no consultório que eu trabalho com a psicóloga, e que ela me trouxe como psicopedagoga, né? E ela confia muito no trabalho da psicopedagogia para fazer a construção desse processo, porque não tem como você reproduzir isso através de um único olhar. Né? Na verdade, essa construção é uma construção ampla de vários olhares relativamente à inteligência, porque um teste de QI pode ser que a pessoa, por vários motivos, não consiga executá-lo da forma correta, porque está nervoso, porque está ansioso, e às vezes na ludicidade, com certeza, consegue demonstrar algumas coisas que não conseguem dentro desse processo de ansiedade constituído, né, na hora de fazer uma coisa mais, né, assim, escolar, mais pautada, assim, na concentração, assim, mais rígida, né, digamos assim. Então, por isso que se traz esse contexto. E aí, quando a gente vai existem muitas confusões por causa de algumas características, né? Primeiro, a criança com altas habilidades, geralmente tem muita criança que se isola. Eu até contei de um paciente meu uma vez que não queria ficar sentado com os coleguinhas na hora do recreio. Ele falou pra mim: tia, eu não gosto de ficar com os meus coleguinhas. Mas por que, meu filho, que você não gosta? Os coleguinhas são legais, são seus amiguinhos, né? Vamos nos reunir com os coleguinhas, tá? Tia, eu quero falar em francês. Eles não gostam de falar em francês. Mas que criança de 3 anos vai falar em francês? Só ele, né? A criança de 3 anos não vai falar em francês, né? Então não tem como você interagir com as outras crianças, interagir com ele e ele interagir com as outras crianças. É meio complicado, né? Meio complexo, entendeu? O outrozinho também com 10 anos só quer falar de ciências. E esse é disléxico, né? Ele não é autista, ele é disléxico. Ele tem dislexia e altas habilidades. Ele não consegue ler, mas ele consegue falar para você sobre moléculas de forma espetacular, que adultos, biólogos ficam completamente alucinados com a fala dele, né? E ele é uma criança que não consegue interagir com as outras crianças, porque as outras crianças querem brincar de bola e ele quer falar de biologia. Você imagina uma criança de 9 anos falando de biologia com outra criança de 9 anos que quer correr e brincar de pique-esconde. Quer dizer, realmente o quê? É falta de interação ou porque ele não tem ali os seus grupos de interesse, né? Então, existe essa confusão. A questão do barulho, como eu falei para vocês, não é que o barulho incomode porque é dentro da cabeça, mas o barulho incomoda por causa da sensibilidade. É uma coisa que existem algumas confusões na questão da identificação, né, dessas crianças. Eu acho que também é importante colocar essa questão às vezes, da resolução de problemas, que é muito, porque o autista tem uma característica um pouco diferente das altas habilidades. E é legal também colocar para vocês, que eu acho uma coisa importante para a gente falar, além dessa questão que eu coloquei, né, da dupla excepcionalidade e da identificação, é que existe no Google, vocês podem baixar, eu não coloquei aqui, mas eu acho que no Google vocês baixam fácil, uma lista base de indicadores de altas habilidades ou superdotação.
Essa lista a professora Cristina que fez, os professores podem utilizá-la para identificar ali característica, é uma lista fácil, está escrito às vezes, nunca, talvez, sempre, então é só marcar com um X e as pessoas vão conseguir fazer esse processo de identificação dessas crianças com altas habilidades, encontrá-las na sala de aula e encaminhá-las para um processo de trabalho, de avaliação. O Renan, esse menino, ele não é atendido tô falando o nome dele que a mãe permitiu, tá? Ele não é atendido no AE, porque a escola dele não tem AE, mas geralmente a gente costuma colocar essas crianças para serem atendidas no AE, né? Porque o AE vai trabalhar justamente com a concepção dessa habilidade superior, né, fazendo uma construção do processo dessa habilidade superior. Então a gente coloca essa criança muitas vezes para ser atendida no AE e o que a gente faz de trabalho, de tratamento, de intervenção é pautada mesmo em trazer para esse aprendente uma construção do que ele pode aprender e como ele pode conduzir esse autodidatismo. Então, essa intervenção psicopedagógica que a gente traz para eles, né? Através do lúdico, através das atividades. O problema muito grave dessas crianças também é em relação a perder, elas não gostam de perder de jeito nenhum. Então eu brinco com eles e jogo de vez em quando eu ganho, né? Porque senão não dá, eles têm que entender como é que é a questão do perder. E eu já escutei muitos deles falarem coisas importantes como: tia, eu preciso aprender a perder, né? E eles têm essa noção que existe uma necessidade de aprender a perder, né? Que isso é um processo que deve ser construído, né? Que deve ser iniciado. E eu costumo falar que a gente, na verdade, a criança ela aprende a ler e escrever, né? A gente ensina a criança a ler e escrever, a gente ensina a criança a todos os conceitos escolares, mas a gente não alfabetiza a criança emocionalmente. Eu acho que esse processo de alfabetização emocional, principalmente nessas crianças que têm essa dupla excepcionalidade, é muito importante essa construção para que eles possam saber lidar com o outro. Coisas como eu ouço muito os pacientes falarem: tia, mas fulano não entende um conceito matemático tão fácil. É mesmo, mas você não sabe fazer não sei o que fulano sabe fazer. Então, o que é importante? Importante é a gente juntar os nossos conhecimentos, né? Então, eu acho que isso é importante dentro desse processo, dentro dessa construção, né? Dentro desse processo de construção. Eu acho que é um caminho que a gente está construindo. Existem poucos autores e muito pouca coisa falando sobre a dupla excepcionalidade. Se altas habilidades é uma coisa nova, você imagina a dupla excepcionalidade, né? A gente, tanto que os autores, a gente vai no congresso de altas habilidades, todos os autores estão vivos, né? A gente conversa com todos eles, né? O mais velhinho é o Renzulli, mas está resistindo bravamente, graças a Deus. Então, todos eles são vivos e a gente conversa com todos eles. Você imagina a dupla excepcionalidade, que é uma coisa que começou a surgir agora, que começou a chegar pra gente, paciente, né? Aprendente com paciente, para os psicólogos, assim que eles chamam, em aprendente, assim que nós chamamos, chegarem aprendentes com características muito fortes de altas habilidades, mas características fortes de dificuldade de aprendizagem e da questão do autismo mesmo, né? E até vir com o diagnóstico de autista e com solicitação, né? Como veio esse caso de identificação de altas habilidades, né? Altas habilidades não tem CID, tá? É uma identificação feita, que pode ser feita na escola, pode ser feita e enviada para o consultório para que o psicólogo possa construir dentro desse processo, né, um relatório devolutivo junto no caso eu faço junto com a psicóloga, sou psicopedagoga e ela é psicóloga, e a gente faz esse processo, a gente constrói junto o relatório devolutivo, e é assim que a gente faz esse trabalho nesse processo de intervenção. Então, hoje, as características de autismo, vocês tiveram bem dentro do congresso, pessoas maravilhosas que trouxeram essas concepções. Eu trouxe as concepções de altas habilidades para que vocês tivessem um contato com isso, que é uma coisa muito nova, e aí vocês, com certeza, juntaram essas duas características e entenderam um pouco do que é a dupla excepcionalidade. Importante falar para vocês que para haver altas habilidades não pode haver deficiência intelectual, senão não existe altas habilidades, tá?
esse é um passo importante. Existem várias discussões teóricas, né? Tem a Angela Virgulin, que é uma autora também de muito sucesso, muito conhecida, uma pesquisadora, e que fala sobre essa questão que ela acredita nessa linha, mas eu acredito numa outra linha, uma outra vertente, realmente, para ter altas habilidades, a gente tem que ter os 3 anéis. E quando a gente se caracteriza na deficiência intelectual, a gente se caracteriza em um anel ou 2, e às vezes a questão do treinamento, né? Então, é uma coisa de discussão teórica, né? E que eu sou de uma vertente, junto com a professora Cristina, ela é de uma outra vertente. Que a gente faz esse tipo de processo de construção, né? Eu acho que isso é importante colocar para que vocês possam entender quais são as linhas e os pensadores. A gente, como eu falei para vocês, a gente tem alguns trabalhos bons, né, nessa área, e mais poucos, né, com pouco desenvolvimento, né, como eu falei da Cristina Delu, que vocês podem procurar algumas coisas dela para ler, a Angela Virgulin, a Suzana Pérez, tem o Chacon, né, Michel Chacon, o Terracier, que traz um trabalho em francês, ele é mais digamos assim, mais complexo, né, mas o Chacon traz um trabalho mais de fácil compreensão, né. A gente tem alguns livros, né, tem o Toque Toque Plim Plim, né, que eu acho um livro ótimo, que fala sobre, dá várias sugestões de ideias para trabalhar com as crianças, e tem alguns livros realmente que falam sobre a questão das altas habilidades, né, dentro desse processo, e alguns artigos. Então, eu acho que é o que eu tinha para falar para vocês, né? Espero não ter passado muito do tempo, né? Eu me sinto a Xuxa, eu quero fazer um monte de coisa, tem um monte de coisa, um monte de atividadezinha. Tá sendo gravado, então eu tô me sentindo. E aí, eu quero que qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Com o próprio Sinapse, né? Eu posso deixar alguns materiais também com a responsável, para que ela, de repente, consiga enviar. O e-mail o slide vai ficar gravado, né? Deixa eu tirar aqui, porque eu acho que eu abri a tela, mas eu não botei aqui. Vou botar aqui para vocês. Então, aqui vai entrar aqui a bibliografia, que são alguns autores, né? Que vocês vão ver que eu tenho uma pesquisa. Minha pesquisa é pautada no Gardner e no Celso Antunes. Eu gosto muito dele, né? Acho que ele fala, quando ele tem um livro maravilhoso chamado Alfabetização Emocional. Esse livro é fundamental, assim, para muita coisa, para esclarecer bastante coisa. Eu gosto dele. Coloquei algumas coisas para vocês aí, que vocês podem estar pesquisando, vendo e tal, e de repente eu posso oferecer algumas outras coisas. Uma revista, a dupla excepcionalidade, é muito falada nos Estados Unidos, pouco falada no Brasil. Tem uma linha de pesquisa maior, tem uma revista que eu coloquei aí, eu até tirei de uma dissertação minha, coloquei 8 de fevereiro de 2018, né, mas é porque foi de uma dissertação, mas vocês podem acessar o site, que é fácil, não tem muita dificuldade. Dá para traduzir no Google Tradutor também, tá? Aí tá aí alguns autores para vocês. E aqui a minha página no Facebook, eu deixei aqui Instagram Giane Psicopedagoga. Meu e-mail é Giane professora@gmail.com. Meu telefone tá aí também para vocês, 21, que é aqui o código do Rio de Janeiro, né, para que vocês possam, para a gente poder entrar em contato. Eu não sei se tem alguma pergunta, dá uma olhada aí para mim, se tem alguma pergunta aí, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, que a gente está online, né? Pode ter alguém online também. Aqui não dá pra ver, só pra eles lá que estão assistindo. Oi? Aqui não dá pra ver, só pra eles lá que estão assistindo. Ah, tá. Aqui não dá, né? Peraí, deixa eu ver. É porque aí, se tiver alguma pergunta, a gente faz aqui, mas eu acho que não, né? Então, qualquer coisa, gente, vocês entrem em contato comigo, vocês estão com os contatos aí, né? Como eu falei pra vocês, é uma coisa muito nova, né? É uma coisa bem atual e que a gente está estudando. Eu tenho um conhecimento teórico, mas eu tenho a prática mesmo, porque eu trabalho diretamente com avaliação e intervenção. Então, todas as coisas que vocês possam imaginar já aconteceram comigo dentro desse processo, né? Então, eu trabalho com isso, é isso que eu faço, eu trabalho com a intervenção, e a dupla excepcionalidade está aparecendo aí muito forte,
E a gente está nesse processo de construção de grupo de estudo, que eu também tenho um grupo de estudo, que a gente faz, as meninas são ótimas, e a gente faz o processo de construção realmente pautado nesse conhecimento do que as altas habilidades. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta, Graziela Paz Vieira Soares. Esse diagnóstico de dupla excepcionalidade, como é feito? Então, Graziela, quando a gente faz a identificação, quando a criança já vem, né, com um diagnóstico do psiquiatra falando que é autista ou com outro diagnóstico de outro profissional, a gente só vai fazer a identificação de altas habilidades, né? Na verdade, a avaliação é feita mais pautada na questão das altas habilidades. Então, a gente faz os testes, que é um teste de matriz do Raven, que a psicóloga faz, né? Um teste de matriz que é para avaliar a questão da habilidade lógica, certo? A gente utiliza esse teste de matriz e utiliza alguns materiais que são próprios da psicopedagogia para fazer a avaliação de altas habilidades, né? Que é a EOCA. Eu tenho uma lista de indicadores que eu utilizo, que é minha, que eu fiz, ainda não publiquei, por isso que eu não posso divulgar muito, mas eu utilizo com base no que vocês conhecem, a EOCA, as provas operatórias, a diagnose de leitura escrita de Emília Ferreiro. Então a gente utiliza todos esses materiais. Quando a criança vem pra gente, a gente vai verificar essa questão que eu falei anteriormente, que são os 3 anéis. Se ela tem criatividade, né, habilidade acima da média e envolvimento com a tarefa. Então, ela sendo autista, já tendo essa característica de autismo, a gente só vai identificar altas habilidades. Agora, pode acontecer um processo da criança vir pra gente, propriamente para identificação de altas habilidades, e a gente acabar identificando também que ela é autista, né? E aí fazendo um caminhamento para o neuropsicólogo para poder ajudar nesse processo multidisciplinar de identificação. A identificação de altas habilidades não precisa ser feita por um profissional, no caso, neuropsicólogo não, perdão, neuropediatra. A identificação de altas habilidades, ela não precisa ser feita por um profissional da neuropediatra, porque não é, como eu disse para vocês, não tem um CID, né? E ela é uma avaliação construída através de aspectos comportamentais, né? Porque a inteligência, na verdade, ainda é tida como um conceito neurobiológico pautado nos aspectos comportamentais. Então, para entender inteligência, a gente vai ter que entender comportamento, porque a inteligência ela está completamente pautada ao comportamento, né? Será que tem alguma coisa mais? Pergunta? Será que tem alguma pergunta a mais aí? Espero ter te respondido aí, tá? E aí vocês podem entrar em contato comigo e fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa de querer saber de alguma dinâmica, né, que vocês não conseguiram pegar direitinho, né, alguma atividade que vocês queiram saber, até para identificar alguma relacionada a materiais e tudo, tá? Vocês podem entrar em contato. O tempo é pouco, se não se deixar eu falo 10 horas, porque eu gosto de falar pra caramba. Mas eu preciso me conter, né? Já passou? Deixa eu ver. 1h30, né? Então, aí a gente tem que dar uma paradinha, né? Mas se vocês quiserem alguma coisa, podem contar comigo. Estejam à vontade. Acho que vocês pegaram meus contatos, né? Eu vou até passar novamente os que vocês pegaram meus contatos. Mas eu sou professora do... Deixa eu ir minimizar aqui de novo, tá vendo? Que eu não falo pra vocês que tem problema com esse negócio. Eu sou professora do curso Sinapse. Eu trabalho no Rio de Janeiro, em alguns polos do Rio, né? E aí vocês podem, em outras faculdades, mas trabalho no Polo Sinapse, é a universidade que eu mais trabalho, que eu mais gosto, né? Eu tem que falar assim, e é verdade mesmo. E aí eu tenho, as meninas aqui são maravilhosas, quem ainda não está fazendo, aproveita, que as meninas são maravilhosas, a Fátima, que são as coordenadoras aqui, a Fátima, Deia, Rosângela, maravilhosas, e a Jussandra tem um trabalho muito bom também, que é um trabalho muito preocupado com a questão do processo da divulgação da psicopedagogia, que eu acho importante. Eu acho que a gente tem que se sentir como profissional. Eu acho que muita coisa a gente ainda não conseguiu por não se agregar ao sindicato e tal. Eu acho que é muito importante isso para vocês que não fazem parte, fazerem parte, se agregar ao sindicato, entendeu?
E o Sinapse, ele traz essa proposta que eu acredito muito, que é uma proposta muito importante. Aí tá, ó, minha página no Face, no Instagram, meu telefone e meu e-mail, tá bom? Tá? Eu vou me despedir de vocês, vou terminar. Aí eu vou falar, que pena, só porque eu tenho que falar isso mesmo. Que pena, né, gente? Ai, acabou, né? Mas a gente vai se encontrar aí uma próxima vez. Eu espero que a gente se encontre aí. Não esquece de se filiar no sindicato, isso é muito importante para nós como profissionais da psicopedagogia, tá? E quem não faz ainda, procura o curso Sinapse, porque vocês vão gostar muito, são profissionais de muita excelência. Aqui no Rio são polos maravilhosos, com pessoas maravilhosas. Eu tenho que agradecer muito essa oportunidade de trabalhar nessa empresa que valoriza o profissional, né? Psicopedagogo e pensa nesse processo de construção da psicopedagogia, tá? Aí procurem aí que eles têm a questão das lojas, tem os trabalhos muito legais, né? As palestras da Jossandra são muito construtivos, livros também, tem um livro que é muito legal, que é uma construção muito boa, né? De como montar um consultório, e eu acho que são coisas que dão dicas pra gente ter os nossos primeiros passos, tá bom? Acabou, né? Não tem pergunta não, né? Vou desligar então, tá, gente? Um beijo pra vocês. Ah, eu me senti a Xuxa agora.